Oi gente, meu nome é Diego Teixeira, eu estou aqui para dar aula para vocês de Estúdio para Iniciantes do PROAC 39-2021. Dentro do estúdio eu tive boas oportunidades, eu comecei faz mais ou menos uns 25 anos e hoje eu tenho 40 anos. E nesse tempo todo eu adquiri bastante hora de voo, de gravação, vi muitas gravações diferentes, já trabalhei com muitos artistas diferentes, desde Daniela Mercury até o Mano Brown, o William da Black Hill, fez o disco do Sabotage, Zé Miguel Wisnik e outros nomes internacionais, por exemplo, como a Mayra Andrade ou o Carlos Nunes. Então aqui nesse bate-papo a gente vai falar sobre comportamento do estúdio, o que você deve e o que você não deve fazer, quando você deve ou não deve falar. A gente vai falar um pouquinho a respeito de microfones, de fluxo de sinal, a gente pode falar um pouquinho de como você deve preservar dos equipamentos dentro do estúdio, cuidar daquilo que é a sua ferramenta de trabalho. A gente pode falar um pouquinho da de gravação e acho que é por aí. Algumas vezes quando você não conhece ninguém dentro do estúdio, você está iniciando sua carreira, você chega dentro de um estúdio, e a ânsia de fazer amizade, às vezes, pode acabar atrapalhando um pouco o contexto todo de uma gravação. Porque nem sempre você acompanhou todo o projeto, então, a primeiro momento, você sempre deve permanecer calado, né? E se alguém te perguntar alguma coisa, tenha cuidado no que você vai falar. Porque eu já vi, por exemplo, gravação sendo acabada porque alguém que não tinha nada a ver com a situação falar alguma coisa e aí ou o produtor ou o técnico acaba tendo que trabalhar tudo de novo por uma situação que às vezes daria para ser contornada. Então o importante dentro de um estúdio, quando você estiver chegando, é sempre ouvir mais e falar menos. E se você quiser aprender, senta do lado do técnico e tenha percepção e sensibilidade para entender quando ele pode ou não falar com você e te ensinar aquilo que ele está fazendo. A mesma coisa com um produtor ou com um músico. Ou então, se você toca de repente, você chegar dentro de uma sala de gravação e ficar sugerindo que você pode ou não tocar naquela música ou coisas desse tipo, também não é uma situação legal. Então, quando você estiver chegando dentro do estúdio, é importante você ter sensibilidade para não estragar uma gravação. Então, a dica final de comportamento do estúdio é ter sensibilidade com o que você está trabalhando, o que você vai falar, qual é o seu tipo de comportamento, para que a gravação flua da melhor maneira possível. A gravação ela tem um sentimento, e cada vez que esse sentimento é quebrado, a gravação, de certa forma, ela é atrapalhada, né? Não pode. Então, é muito importante esse fluxo de energia dentro do estúdio para a gravação rolar legal. Você que está começando agora dentro de um estúdio, eu acredito que muitas das vezes vão te pedir, por exemplo, para montar um microfone ou enrolar um cabo, alguma coisa desse tipo. E aí eu vou explicar pontos iniciais de montar uma sessão de gravação, né? Por exemplo, você vai ter um microfone que você vai montar. Então, todas as vezes que você for montar um microfone, eu vou tirar ele aqui, ó. Lembrando que o microfone é muito sensível, né? E caro, então sempre cuidado ao extremo com o microfone que você estiver manuseando. Mas aí você vai pegar o microfone, da onde você estiver, e aí você vai pegar aqui a estante, você vai abrir as presilhas de pressão, e aí você nunca vai rosquear o microfone na estante, senão você vai estragar a rosca que tem aqui. Você vai sempre pegar a estante e rosquear no microfone. É muito mais rápido e muito mais seguro. Rosqueado aqui, outra coisa que você tem que sempre prestar atenção é se você prendeu de volta as presilhas, porque se você deixar solto, ele cai. E caiu, blá blá, já era. O microfone, como eu estou falando, é super sensível. Aí a outra coisa que você tem que prestar atenção é sempre que você vai ter que fazer um pé de apoio, aqui ó, o pé de apoio é o lado aonde você vai deixar o microfone apoiado, tá vendo? Se for um microfone muito pesado, como um 87, por exemplo, ou um C12, e você deixar ele numa posição assim, por exemplo,
e com a haste muito esticada, a probabilidade dele não ter apoio e cair é muito grande. E aí, blá blá, o microfone vai para o chão. Então, sempre que você for montar um microfone, o pé de sustentação é a base de apoio para ele não cair. Aperta sempre as presilhas, tenha certeza que estão todas apertadas e pode soltar o microfone. Depois de você montar o microfone e ter certeza que está tudo apertadinho e que ele não vai cair, né? Aí o que você pode fazer é pegar o cabo, aí você vai pegar a parte que liga na banheira ou na medusa e vai ligar lá na medusa, onde ela estiver, vai estender o cabo até a estante e quase que todas as vezes você vai enrolar o cabo aqui. Por que você vai enrolar o cabo aqui? Porque quando a pessoa for manusear o microfone ou o técnico que for colocar onde ele quer, ele tem sobra de cabo suficiente para levar o microfone até onde ele quer. Se você deixar a sobra de microfone lá perto da banheira, ele não vai ter sobra o suficiente. Outra coisa que não é muito confortável para quem depois vai mexer no microfone é quando você pluga aqui, você enrolar aqui o cabo na estante. A não ser que você tiver uma situação onde ele já está completamente fixo e ele não vai mais mexer, aí tudo bem. Porque se a pessoa precisar fazer assim, ou esticar e o cabo estiver super esticado aqui, assim, ela não vai conseguir esticar a extensão do braço da estante. Então, não faça isso também. Quando você for plugar, deixe sempre o cabo solto. Então, cabo solto. Aí, e sobra de cabo enrolado no pé da base da estante. Cabo solto. Passa por aqui e pronto. O que você pode fazer, em alguns lugares tem, é colocar um velcro aqui e ele já segura também. Eu não tenho aqui para mostrar agora, mas se tem um velcrozinho aqui, coloca o velcro e resolveu. Com velcro é facinho de puxar o cabo e deixar ele onde a pessoa for colocar. Agora eu vou mostrar para vocês como que se enrola um cabo. Você vai ter o cabo aqui na extensão dele. Cabo normalmente gosta de dar nó, igual esse aqui, ó. Então, quando você for enrolar um cabo, via de regra você vai jogando os nós todos para lá para poder sair na outra ponta que ele não vai estar plugado em lugar nenhum. Então você vai desplugar o cabo, né, de onde ele estiver plugado. Você vai pegar ele aqui, ó, e vai torcer ele um em cima do outro aqui, ó. Tá vendo? E aí toda a parte de nó, ó, ele vai sair aqui no final do cabo. Cabo tem que tomar muito cuidado para ele não torcer. Se ele fizer um nó assim, ó, e você puxar e aqui amassar, a malha que tem aqui dentro do cabo não desamassa mais. Então você vai ficar com um cabo marcado. E aí cabo marcado, além de ser feio, tem mais chance de quebrar. Então sempre quando você for fazer, tem que ter cuidado com o cabo, né? Outra coisa para você ter cuidado também é não puxar nunca um cabo, né? Sempre você vai até a ponta dele e despluga se for necessário. Nunca puxa porque senão você quebra ele e deixa frágil a solda. Aí solda frágil quebra com facilidade. E aí um cabo bem enrolado assim, quando você solta ele, ó, ele solta por inteiro, tá vendo? Vou enrolar mais uma vez aqui para vocês verem. Ó, você torceu, torceu, ó lá, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, lá, tá vendo, ó? Ele vai distorcendo inteiro aqui, ó. Então você fica sem nenhum nó e com um cabinho super bem enroladinho. Aí para guardar ele, ou você pode colocar um velcro, ou fazer alguma coisa igual a gente tem aqui no estúdio, por exemplo, desse tipo aqui. Aí fica aí super bem organizadinho. Você já viu, por exemplo, alguns técnicos usando luva para manusear o microfone? Então o que acontece? Microfones tipo esse, por exemplo, como um Neumann ou um Royer, por exemplo, que a parte metálica deles é prateada,
o que acontece? Se você começa a pegar sem luva o microfone, além dessas borrachas aqui ficarem encardidas por causa do suor da mão, o microfone vai oxidando e ele fica preto, fica horrível. Então, microfones que a gente cuidava lá, por exemplo, na YB, estavam mais de 10 anos sem oxidação, né? Simplesmente pelo fato de usar luva. O quanto mais você cuidar do teu equipamento, mais longevidade ele vai ter, né? Então aqui ó, tem um microfone que tá vendo? Ele não tem oxidação e a gente procura tentar manusear ele sempre com a luva. Para quê? Para poder não ter oxidação. Manuseando com a luva, o que acontece? Às vezes a sensibilidade sobre o microfone é menor. Então você tem que ter mais cuidado na hora de prender o microfone na estante. Outra coisa, quando você vai guardar o microfone, se você puder, sempre passa uma flanela no microfone para tirar qualquer resquício de gordura de mão que ficou no microfone. E outra coisa que eu aconselho sempre é essa presilha do microfone e deixar ela solta. Se você prende ela e guarda ela presa, às vezes o que acontece quando você vai pegar o microfone, dali 1, 2 dias, ela está tão dura aqui que você não consegue soltar. E aí você acaba tendo que fazer com um alicate, por exemplo, e acaba machucando as partes do microfone. Então, vai guardar o microfone, solta essa presilha, deixa solto, passa uma flanela no microfone e coloca ele na caixa. Microfone é assim, acabou a gravação, vai para a caixa. Agora eu vou falar um pouquinho de microfones de maneira geral, né? Então, esse é um kit básico, assim, de repente, que você vai encontrar em qualquer tipo de estúdio, que são microfones condensadores de cápsula grande, microfones condensadores de cápsula pequena, microfones dinâmico de cápsula grande, de cápsula pequena, microfones para voz, aqui é mais um dinâmico de cápsula grande, diferente desse aqui, e microfones de fita como esse aqui, por exemplo. Microfones de fita, por exemplo, são muito sensíveis e grande parte ou todos eles são sempre figura 8. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ter cápsula aqui e vai ter cápsula aqui. Então ele vai pegar dos dois lados quase que sempre. Então, vamos supor que você vai gravar com microfone de fita e você só quer que ele pegue aqui na parte da frente. Ele não vai conseguir fazer, porque ele vai pegar a parte de trás também. Mesmo que em algum momento você possa colocar alguma tapadeira aqui para ele evitar de pegar som aqui, mas ele vai ter certa reflexão daquilo que vai estar aqui atrás. Esses microfones eles são sensíveis, de maneira geral você não vai gravar um bumbo com ele, ou dependendo do que for, em alguma situação que um trompete tiver, por exemplo, muita pressão de som, colocar um microfone desse na frente de uma fonte sonora com muita pressão é romper a cápsula do microfone. Outra coisa que durante muito tempo todo mundo ouve é que quando você liga um Phantom Power, o que é o Phantom Power? É uma energia externa onde você faz funcionar microfones condensadores. Quando você liga um Phantom Power no microfone de fita, a cápsula rompe. Isso acontecia principalmente com microfones mais antigos que não tinham proteção. Microfones como esse, não que você pode ligar, você também não pode ligar, mas se você ligar o 48 volts, provavelmente não vai ter problema de romper a cápsula. Antigamente tinha. Então, microfones de fita, de certa forma, você vai gravar coisas que não tem muita pressão, ambiências de sala, por exemplo, e nunca ligar Phantom Power no microfone de fita que você pode romper a cápsula dele. Microfones como esse, por exemplo, esse aqui é um 414. É um microfone bem versátil de maneira geral, de cápsula grande e sensível. O microfone desse aqui, ele tem vários patterns de gravação, né? Que aí você vai escolher o que você vai gravar. Para você gravar com um Omni, por exemplo, você tem que ter a consciência de que você vai pegar toda a sala. Se a sala é uma sala muito grande, por exemplo, você vai ter mais som de sala do que o som vindo do instrumento, por exemplo. Então você sempre vai imaginar a sua gravação de acordo com o resultado daquilo que você quer ouvir.
nada a princípio é certo e nada errado. O que é errado, por exemplo, é você pegar um microfone que é super sensível e colocar na frente de uma fonte sonora de muita pressão. Por quanto tempo você quer usar esse microfone? Pode ser que ele aguente uma sessão de gravação, 2 sessões de gravação, 10 sessões de gravação, 1 ano de gravação. Mas depois ele pode começar, a gente tem um termo que a gente usa, que é ele ficar meio surdo. A cápsula vai perdendo a sensibilidade sobre o som. Então um microfone, por exemplo, igual um 414, um Norma 87, que são microfones sensíveis, você evita de colocar em fontes sonoras com muita pressão para você conservar o seu microfone, por exemplo, para depois gravar uma voz. Em estúdios de pequeno orçamento, home studio, se você tem um 414, por exemplo, você não vai usar esse 414 para gravar um metal, por exemplo. Você vai usar, por exemplo, um microfone duro como esse aqui, um SM57, um SM58, que o resultado é diferente, mas via de regra, no resultado final, o resultado vai ser tão bom quanto você vai usar um 414. É claro que se você tiver, por exemplo, uma fonte sonora, se for um solo de sax, por exemplo, que não tiver uma fonte sonora com tanta pressão, você pode usar também um microfone condensador como esse aqui, não é um problema. Aí agora, por exemplo, qual a diferença entre você usar um microfone de cápsula larga e um microfone de cápsula pequena, né, como esse aqui? Um microfone de cápsula larga, ele vai ter, de certa forma, muito mais registro do som, né? E muito mais som de sala, dependendo da distância que você colocar da fonte sonora. Então vamos supor que a fonte sonora seja um violão e ele está aqui onde está a minha mão. Se você, quanto mais aproximar, mais som de sala você vai ter e menos foco do instrumento aonde você vai pegar. Se você aponta, por exemplo, um microfone de cápsula pequena para a fonte sonora, você talvez tenha mais som do instrumento e menos som de sala de maneira geral. Então, quando usar um microfone ou quando usar o outro microfone? Isso vai variar do resultado final que você quer ouvir ou que o produtor te pedir. É legal sempre ter um papo antes com o produtor do disco, ou de maneira geral com o músico, ou seja lá quem for, para entender qual o tipo de microfone que você vai usar. Você pode usar um microfone duro desse num violão? Pode também, pensando que você não vai ter o mesmo resultado e os mesmos harmônicos que vai ter um microfone sensível. Então, poder? Pode, depende do resultado final que você quer atingir. Microfones como esse, por exemplo, são muito famosos para você usar em percussão. De maneira geral, caixa, conga, sempre soam muito bem. Eles têm a cápsula pequena e aguentam bastante pressão. Se você aproximar um microfone, por exemplo, como esse, de uma caixa, e um microfone desse da caixa também, e o músico estiver tocando com muita pressão, o que vai acontecer? O som vai chegar saturado na cápsula desse microfone porque ele é muito sensível, e desse aqui não. Então você já vai ter um som saturado, distorcido, na sua tomada, e com esse aqui não. Ele vai ter um som muito mais limpo, de certa forma, do que esse aqui, se a fonte sonora tiver muita pressão. Então, quando a fonte sonora tiver muita pressão, procurar usar sempre microfones mais duros, como esse aqui, como esse aqui. Agora eu vou falar para vocês, por exemplo, quando usar um microfone de cápsula larga e um microfone de cápsula pequena. De maneira geral, a diferença entre eles é como se fosse, vamos pegar uma suposição qualquer, por exemplo. Se você tem uma alfaia, que é um tambor bem grande, e ele tem uma pele super grande, a tendência é que ele soe muito mais grave do que um tambor, por exemplo, um tambor do Divino, que você vai ter uma pele menor e você vai ter muito menos grave, pelo tamanho da pele, efetivamente do tamanho do instrumento. Então, a mesma coisa acontece com o microfone. De maneira geral, essa membrana, ela é como se fosse uma pele de um instrumento. Então, você vai receber muito mais som grave numa membrana maior do que numa membrana menor. Não que essa aqui não vá receber grave, ela vai receber também. Mas essa membrana ela vai receber muito mais do que essa aqui. Só que você tem que equalizar as coisas também. Porque, por exemplo, essa membrana, pelo fato dela ser maior, ela é mais pesada e ela vibra menos do que uma membrana de cápsula pequena.
Então, essa membrana ela vai ter mais grave, mas ela vai ter menos agudo do que uma membrana dessa aqui. Então, quando usar, de maneira geral, o microfone não tem muito regra, desde que você não vai estragar o microfone. Mas de maneira geral, quando você vai usar para instrumentos muito graves e com muita pressão, você vai usar microfones de cápsula larga e que aguente pressão como esse aqui. E aí quando você vai usar, por exemplo, coisas que não tem tanto grave, por exemplo, esse aqui com um bumbo, por exemplo, de bateria, esse aqui é uma caixa de bateria. Os dois vão ter bastante pressão, você vai conseguir colocar esses microfones bem perto da fonte sonora, sem saturar na cápsula deles e conseguir um bom resultado de gravação. Ainda falando um pouquinho de microfone, eu vou falar do DJI, que não é um microfone, mas você vai usar nas suas gravações também. Então o que um DJI faz? Ele vai casar a impedância de sinal de um amplificador, o pré-amplificador de microfone, por um sinal de linha de instrumento. O sinal de microfone, ele é muito pequenininho, ele precisa de um ganho bem grande para você poder chegar na sua mídia de gravação, seja ela o Pro Tools ou seja ela qual for. Então, quando você liga um instrumento, por exemplo, num pré de microfone, ele não vai responder bem, ou você vai ter que dar um ganho muito alto e ele vai chegar saturado. Então o que o DJI faz? Ele casa a saída do seu instrumento, você vai extrair com o instrumento e o sinal, ele vai diminuir o seu sinal para um sinal de microfone, de maneira que você vai ter um sinal muito mais limpo na sua entrada do pré de microfone. A impedância é a resistência sobre o sinal. Isso é outra coisa também, mas eu acho que eu vou deixar para uma outra aula, porque isso aí é um assunto meio complicado já de engenharia de gravação. Mas o que você precisa saber de maneira geral é assim: para gravar a sua base, a sua sessão está montada. Você vai usar os microfones, se você for usar fonte sonora que não seja elétrica, né? E vai usar o DJI se for fonte sonora elétrica, tipo uma guitarra, um pad, alguma outra coisa na sua sessão de gravação. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de fluxo de sinal. O que acontece desde a hora que o som sai do lado de lá até ser digitalizado, né? Aí você vai ter a fonte sonora, você vai ter o microfone, você vai ter o cabo e você vai ter o pré de microfone. Então, é muito importante nesse momento você entender pelo menos o que está acontecendo e por onde está vindo e por onde está passando o sinal, para caso o sinal não chegue na sua interface, ou seja lá onde você estiver gravando, para você poder resolver isso. Então, assim, onde pode estar o defeito? Se você conhece um pouquinho de fluxo de sinal, o mais básico que seja, você consegue achar o defeito de maneira mais rápida e resolver a situação. Às vezes numa gravação que só tem um cantor, por exemplo, é muito fácil de resolver essa situação. Mas quando você tem uma banda inteira gravando com 20 microfones espalhados pela sala e um dá problema, principalmente hoje que a maior parte do tempo a gente trabalha sem assistente, que você trabalha quase que sempre sozinho, e se você sabe o fluxo do sinal e por onde ele está vindo, por onde ele está passando, a tendência é que você resolva de maneira muito rápida o problema que pode dar na gravação. Então você tem a fonte sonora, seja ela qual for, você vai ter o microfone, aí a cápsula do microfone vai vibrar, gerando um pulso elétrico. Esse pulso elétrico vai até o cabo, aí do cabo ele é transmitido para algum tipo de amplificador, ou pré-amplificador de microfone. Aí você vai ter o ganho, onde você vai dar mais ganho. Se o microfone for um microfone duro, por exemplo, como esse, como a gente já falou de microfone, ele vai ter menos ganho que um condensador. Então o que acontece? Se você tem um microfone dinâmico como esse aqui, ele não precisa de phantom power, uma energia externa para ele poder funcionar. Então, se o sinal não está chegando no seu amplificador, você começa trocando um microfone, se for um microfone condensador, por um microfone dinâmico. E aí você já elimina uma parte do problema que pode ser o phantom power. Aí, se não funcionou, você troca o cabo. E aí você já eliminou o microfone e eliminou o cabo. Aí se não for o microfone e não for o cabo,
provavelmente seja o pré de microfone. De maneira geral, o que pode acontecer também do microfone até a sua tomada de gravação ou até o computador, a interface. O som pode chegar saturado. Microfones como esse, que você precisa de mais ganho, se ele está muito perto da fonte sonora, o que acontece é que pode haver uma saturação na cápsula do microfone. Esse aqui aguenta muito som, então provavelmente não vai ser. Agora, se você tiver um microfone como um 414, um outro microfone desse tipo, e ele estiver muito próximo à fonte sonora, e a fonte sonora tiver muita pressão, pode estar havendo uma saturação na cápsula do microfone. Então, se você está ouvindo, o sinal chegou, mas está ouvindo com alguma saturação, pode ser o microfone muito próximo à fonte sonora, ou pode ser o pré de microfone que esteja muito alto. Aí o que você tem que fazer? É muito comum nos prés de microfone ter um botão que chama pad, que ele derruba o sinal para menos 20 dB, por exemplo. Então você vai ter um ganho menor entrando na entrada do teu pré, e aí você consegue tirar essa saturação. Ou você afasta o microfone, ou você aperta o pad. Se você tiver que afastar o microfone, a probabilidade é que aquele microfone não é para aquilo. Se você tiver com o microfone condensador muito perto de uma fonte sonora, que você não está conseguindo controlar a entrada dessa fonte no teu pré, está muito alto, aquele microfone provavelmente já não é para aquilo. Aí você vai tirar um pouquinho de ganho ou dar um pouquinho de ganho, dependendo de como chega. E aí esse da saída do teu pré para a entrada da interface tem mais um cabo, e aí o som é digitalizado. É assim que funciona o fluxo de sinal. Outra coisa que é legal entender do fluxo de sinal é como o músico vai ouvir do lado de lá. A fonia daquilo que você está mandando de volta para o músico. É muito importante nessa questão da fonia, na possibilidade de você ter fonias distintas para cada pessoa que está gravando, porque cada pessoa precisa de uma monitoração diferente. Então a monitoração que você tem aqui não é nunca a monitoração do que o músico está do lado de lá gravando. Então o músico vai ouvir o que ele precisa ouvir e você vai ouvir o que você precisa ouvir. Isso é feito através do software que você estiver usando. No meu caso eu uso o Pro Tools, e aí isso eu posso depois mostrar uma aula à parte para vocês como eu faço, porque provavelmente não vai dar tempo, mas eu faço via os sends do Pro Tools a fonia do músico que está do lado de lá. Então você vai precisar de um amplificador, a princípio, se você for fazer individual para cada músico que estiver do lado de lá, para poder ter sons diferentes para cada músico via cada output da sua interface. Então vamos supor, você vai ter uma interface com 8 saídas. A monitoração 1 e 2 vai estar no seu monitor, que é o que você está ouvindo. 3 e 4, se você estiver fazendo uma fonia estéreo, para uma pessoa que estiver do outro lado, e assim sucessivamente. Então você faz isso via bus, dependendo da DAW que você tiver. Essa aula foi uma aula para iniciantes, mas a maior experiência que você vai ter vai ser no dia a dia mesmo. Eu aconselho que você procure estúdios legais, onde você possa aprender, estar com gente bacana, do trabalho que você gosta, mas que você nem sempre fique no mesmo segmento. Quanto mais coisas você conseguir adquirir na sua profissão, mais legal vai ser para você. Se você puder trabalhar com ritmos diferentes, de música diferente, você faça. Se você tiver como trabalhar com cinema, se você tiver trabalhar com publicidade, faça. Porque cada um tem algo a acrescentar na sua experiência profissional que você vai acabar usando no final da sua trajetória. Eu tenho um estúdio com o Felipe que chama Fervo, depois vocês podem seguir lá, a gente tem um projeto muito legal que chama Fervendo. E é isso. Boa sorte para vocês, tô indo nessa.